Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã desta terça-feira, dia 10 de dezembro. E nós começamos esta edição com as informações do trânsito. Sete horas e 2 minutos e quem nos traz as principais notícias da movimentação de veículos na região é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions. Como podemos ver aqui, o movimento de veículos é grande nessa região aqui de Sorocaba. O excesso de veículos em direção à rodovia Castelinho, a José Hermílio de Moraes, e também ao Parque das Águas. E no sentido contrário, quem pretende acessar a região central de Sorocaba. Até agora há pouco chovia aqui na região da Avenida Dom Aguirre, já não chove mais, porém a pista continua molhada, por isso é bom o motorista ficar atento. Atento também deve estar o motorista que segue pela rodovia Senador José Hermílio de Moraes a Castelinho. Está chovendo no trecho neste momento. A recomendação da Polícia Rodoviária é para que o motorista diminua a velocidade e redobre a atenção para evitar acidentes. Um motociclista ficou ferido após atropelar um cachorro no quilômetro 160 da rodovia Vereador Humberto Pellegrini, que liga Itapetininga a Alambari. De acordo com a Polícia Rodoviária, ele sofreu uma fratura na costela. Ele foi levado ao Hospital Regional da cidade, mas já foi liberado. E também em Itapetininga, 2 pessoas ficaram feridas após uma batida no quilômetro 168 da rodovia Raposo Tavares. De acordo com a Polícia Rodoviária, um motociclista tentou fazer um retorno proibido e foi atingido por um carro. Os 2 ocupantes da moto sofreram fraturas e foram encaminhados para o Hospital Regional da cidade, mas já foram liberados. O motorista do carro não se feriu. Fernando, essas foram as informações do trânsito. É com você. Ok, Pedro, agora são 7 horas e 3 minutos. Pedro, eu vou pedir um favorzinho hoje, um pouquinho diferente. O Eduardo Bartos, que está com você aí, nosso cinegrafista. Eu vou pedir para o Edu focalizar um pouquinho o céu aí, porque hoje e de manhã estava o sol brilhando. Dá só uma olhada, telespectador, como é que está o sol, ou melhor, o céu neste momento em Sorocaba e região totalmente fechado, Pedro. Daqui a pouco a gente traz também as temperaturas na cidade e o tempo hoje provavelmente deve ficar assim, viu, Pedro? Com certeza, Fernando. O tempo bastante fechado aqui. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Edu. Agora, com exclusividade, o SBT Brasil mostra a corrupção na saúde, investigada pelo GAECO de Sorocaba. Saúde pública e corrupção. O resultado não podia ser outro. Aguentou? Morreu. A família ficou em cima de mim, agora tá esperando a médica sair daqui pra falar com ele. Sabiam que não tinha médico. O esquema de desvio de verbas na saúde, denunciado à justiça por promotores de Sorocaba, no interior paulista, custou a vida de seu Mário Moreira, de 65 anos. É dele que funcionários do hospital de São Miguel Arcanjo falavam ao telefone, que era monitorado pelo Ministério Público. Chegou o que? Foi insuficiência respiratória? E a hora que a doutora chegou, ele já estava ruim aqui na sala de emergência. Ele piorou a hora que não tinha médico. A neta de seu Mário disse que o avô teve uma obstrução no intestino e precisava de uma cirurgia. Eu acho que se no primeiro dia, quando tivesse levado ele, tivesse pedido exames para ele, para ver o que ele tinha resolvido muita coisa. Falta de médicos, falta de funcionários e de material. Isso acontecia porque o dinheiro era desviado. Ia para onde? Para o bolso de empresários e políticos. Tudo funcionava assim. No topo da quadrilha estava o Instituto SAS. No comando do grupo, o empresário Fábio Berti Carone. Para conseguir contratos em hospitais públicos, ele pagava propina a políticos de várias esferas e ainda financiava campanhas eleitorais. Depois que ganhava os contratos, a SAS subcontratava empresas que não existiam. Elas eram abertas em nome de integrantes do bando e parentes do empresário. E o dinheiro, em vez de ser gasto nos hospitais, voltava para o bolso da quadrilha. Segundo promotores, o golpe foi aplicado de 2008 a 2012 em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Aqui em Americana, a 120 quilômetros da capital paulista, a mesma empresa ganhou os contratos da saúde. E segundo o Ministério Público, para isso, a quadrilha deu dinheiro diretamente ao prefeito. De acordo com as investigações, Diego Denadai recebeu R$80 mil que deveriam ter sido gastos aqui. Está na denúncia dos promotores. Os valores desviados pelas empresas eram destinados ao prefeito e outros funcionários públicos do município. O empresário tinha uma espécie de conselheira espiritual. Segundo o Ministério Público, Fábio Berti Carone discutia com ela o valor da propina que ia ser paga em Americana. E eu saí agora da reunião lá com os caras de Americana. Eu vou ter que ajudar lá, viu, Momentos? Ficamos combinados que você iria ajudar. Melhor coisa que você faz. É 100 mil, não é isso? Vou dar 80, tá bom? Uhum. Os desvios também aconteciam em São Paulo, em 3 unidades de saúde da prefeitura administradas pela SAS. A funcionária lembra dos tempos difíceis. Fizeram nós escravos. Chega até muito humilhação, a certas pessoas. Nossa, foi terrível. Os contratos eram feitos pelas prefeituras, mas deputados estaduais também lucravam com a fraude. Segundo o Ministério Público, além de pagar propina todos os meses, a quadrilha chegou a bancar festinha de aniversário para deputado. Já imaginou dinheiro da saúde gasto com bolo? De acordo com a promotoria, 2 deputados do PSDB são suspeitos de receber propina: João Caramês e Carlos Bezerra Júnior. João Caramês recebia R$5 mil todos os meses, segundo a promotoria. Um e-mail mostra que a quadrilha pagou um jantar para comemorar o aniversário do deputado. Foi neste restaurante na Zona Sul de São Paulo. O bolo, de 10 quilos, custou R$490. Flores e velas saíram por R$500. Brindes para os convidados, quase R$600. Fotógrafo, R$200. Total do mimo, R$15.461,10. Dinheiro da saúde. Carlos Bezerra, que segundo os documentos também recebia pagamentos quando era vereador, ficava com mais de R$4 mil todos os meses. Em um ano, foram mais de R$50 mil. De volta a São Miguel Arcanjo, na casa da família de seu Mário. Testemunhamos a imagem que define o mal causado pela corrupção. No sofá, ao lado da neta que falava sobre o avô, estava a Dona Maria das Graças, de 61 anos. Passou a vida ao lado do marido. Depois que ele morreu, ela teve 7 derrames cerebrais. Não anda, não fala, mas ainda sofre. Foi só a neta relembrar o dia da morte de seu Mário para Dona Maria colocar para fora toda a dor e a justa revolta. Na hora que ela soube, nossa. E a gente continua a falar sobre saúde. Os funcionários da Santa Casa de Sorocaba dormiram esta noite com os salários pagos. Pelo menos foi esta a afirmação do Sindicato da Saúde de Sorocaba e região nesta segunda-feira à tarde. Ontem, aproximadamente 50 trabalhadores de todos os setores protestaram em vários pontos da Avenida São Paulo. As 2 vias chegaram a ficar bloqueadas por alguns minutos. A manifestação foi contra o atraso no pagamento de salários, as condições de trabalho e o atendimento aos pacientes. De acordo com o sindicato dos médicos, ou melhor, de acordo com os sindicatos, os médicos estariam sem receber há 3 meses. Sete horas e 12 minutos. Olha só que história trágica e triste ao mesmo tempo. Um homem matou o próprio pai no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista. De acordo com a Polícia Militar, o pai teria tentado apartar uma briga entre o filho e a esposa quando foi atingido nas costas com uma facada. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o filho foi preso em flagrante e encaminhado ao CDP de Jundiaí. Desde sexta-feira, Irã Aires Monteiro Júnior não ocupa mais o cargo de secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento de Itapetininga.
E também não dá expediente junto ao Paço Municipal enquanto vice-prefeito. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura da cidade, ele deve ficar afastado até o julgamento da Operação Atenas. Irã Aires é uma das mais de 60 pessoas que foram indiciadas pelo Ministério Público por conta da operação realizada pelo GAECO, o Grupo de Ações Especiais e Combate ao Crime Organizado. A suspeita é de que pelo menos 7 milhões de reais teriam sido desviados do Hospital Regional de Itapetininga. Além do vice-prefeito, são suspeitos empresários, dirigentes de organizações sociais, médicos e também agentes públicos, dentre os quais estão o ex-prefeito da cidade, Roberto Ramalho, e ex-secretários municipais. Um homem e um jovem de 17 anos foram detidos esta noite suspeitos de roubo a um policial militar no centro de Campo Limpo Paulista. Detalhe, com uma arma de brinquedo. De acordo com a PM, o policial estava no próprio carro com a esposa quando percebeu a ação dos suspeitos e conseguiu avisar os colegas de corporação que identificaram os dois suspeitos em uma rua próxima. O jovem foi encaminhado à Fundação Casa e o homem para o CDP de Jundiaí. E 2 homens encapuzados e armados com revólver roubaram o trator de um produtor rural ontem à noite em um sítio do bairro do Turvinho, entre Pilar do Sul e Piedade. A vítima trabalhava com a máquina. Por conta do barulho, não notou a aproximação dos suspeitos. Um deles tomou a direção da máquina e fugiu, enquanto o outro manteve rendido o proprietário do sítio por 2 horas sob a mira de uma arma. E depois fugiu em uma motocicleta. Por enquanto, ninguém foi preso. E em Salto de Pirapora, a Guarda Civil Municipal prendeu um homem suspeito de cometer furtos de materiais de construção em obras do bairro Santa Helena. De acordo com a GM, o suspeito tem 44 anos e foi flagrado quando saía de uma construção com um carrinho de mão e sacos de cimento. Olha só, ele foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Agora a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber os destaques desta terça-feira, com Patrícia Rocha. Um alerta universal e exaustivamente repetido pela polícia: não reagir nunca a um assalto. Mas também há a teoria de que toda ação gera uma reação e um professor acabou morto na zona oeste de São Paulo. Quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Larice Neves. Flávio Natal tinha 45 anos. Segundo a polícia, o professor de inglês tinha estacionado nessa rua quando um criminoso armado o abordou. Ele tentou reagir, os dois brigaram e o criminoso disparou. Flávio morreu aqui no local com 2 tiros. O bandido fugiu. Bom, e manifestantes passaram a madrugada em frente à casa do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na zona sul da capital. O grupo é o mesmo que passou todo o dia de ontem na frente da prefeitura. Eles protestam contra o corte de energia elétrica do prédio que ocupam no centro da cidade e contra a detenção de 3 moradores. 2 deles já foram liberados. A polícia militar e agentes da CET acompanharam a manifestação. Felizmente, o protesto foi pacífico. O recado agora é para os estudantes de Sorocaba, Jundiaí e região. A Secretaria de Educação do Estado está com inscrições abertas para alunos que querem aprender outro idioma. E olha que são 7 opções de línguas disponíveis de graça aos estudantes. Sobre o assunto, eu converso agora com a Alzenir Oliveira de Souza, que é coordenadora do CELS, do Centro de Estudo de Línguas de Sorocaba. Bom dia, Alzenir, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Alzenir, são 7 idiomas. Quais são esses idiomas e o aluno pode escolher qual ele quiser? Sim, são 7 idiomas, né? Espanhol, português, francês, alemão e o inglês. São 7 idiomas? Sim. Fora essas tradicionais, eu estava lendo aqui, acho que tem até o mandarim, Tem né? o mandarim também. Que provavelmente aí, depois do inglês, vai ser a língua mais falada do mundo, Com né? certeza. Até porque a invasão, entre aspas, dos chineses, né? Sim. Os chineses já estão dominando o mundo aí. Nessa questão do curso, quem pode se inscrever? Quais os alunos podem se inscrever? Somos alunos na rede pública estadual a partir da 6ª série do 7º ano, né? Eles irão até a secretaria da escola e pleitear uma vaga. Como já começou as inscrições, né? As inscrições já começaram, então tem turmas que já estão assim, com o limite e tem outras línguas, né? Manhã, tarde e noite, que o aluno vai lá e escolhe a língua que ele quer. Só tem um detalhe, o inglês é para aluno do ensino médio.
Então, espanhol, francês, alemão, e japonês e mandarim é para aluno da rede, né, do fundamental. Do ensino fundamental. Sim, e o médio é o inglês. Claro que o médio também ele pode escolher. Também pode escolher o inglês. Tem alguma assimilação por conta da facilidade do aprendizado, isso? Ou não? Ou isso também não é pensado nesse sentido? Quanto mais cedo, melhor para se aprender uma língua. Sim, quanto mais cedo o aluno ele entra na escola, então o campo de visão dele, de conhecimento, aumenta. E ele também pode, ele pode fazer duas línguas, não concomitante. Entendi. Ele termina uma língua e ele tem possibilidade de fazer outra língua, mesmo ele terminando o ensino médio, que ele tem direito à continuidade. Você estava falando das inscrições, elas vão até o dia 20, né? Sim, até o dia 20 agora desse mês. Mas quando que as aulas começam e como serão essas aulas? Como é que o estudante faz esse curso? Bom, as aulas iniciam juntamente com o cronograma do Estado, com as escolas do ensino regular. Então, está previsto para começar dia 27 agora de janeiro, as aulas por conta da Copa do Mundo. Então, o aluno ele tem o quê? 2 aulas por semana. Então, ele segunda e quarta ou terça e quinta. Só o inglês que ele tem uma aula semanal com 3 aulas seguidas. Entendi. E aí, por exemplo, é em período de aula isso ou não? Ou é depois do período das aulas? É pós-aulas, né? Depois. Então, ou seja... se ele estudou de manhã, ele faz à tarde ou noite. Se ele estuda à tarde, ele faz manhã ou noite. E tudo isso de graça? Com certeza, de graça. E com... Olha só que importante, hein? Mamãe que quer colocar o filho aí para fazer um curso de línguas, que é extremamente importante aí para o mercado de trabalho no futuro, né? E o mais interessante disso tudo, né, Alzenir, é que tem um atrativo bem bacana para quem se destaca neste curso, né? Qual é? Este ano aqui, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo cedeu 500 bolsas para os alunos de francês para ir para a Argentina, na França e Inglaterra. Puxa vida, então quem se destacar aí pode treinar na prática. Com certeza, nós temos alunos na França, eles foram dia 1º agora, alunos da Inglaterra que foram dia 1º também, e foram agora para Córdoba, na Argentina, e terá mais uma turma que irá em janeiro. Legal. As inscrições podem ser feitas por meio de site? Não, tem que ir até a Secretaria do CELS, né, do Antônio Padilha, ou do Estadão, do Júlio Prestes de Albuquerque. Ok. Mais informações, se você quiser ter, é só acessar o site, que é o www.educação.sp.gov.br. Eu vou repetir, está aí na tela, educação.sp.gov.br. É isso, Alzenir? Sim, correto. Eu agradeço a sua participação. Muito boa sorte aí, que muitos alunos aí se interessem por essa iniciativa bem bacana de aprendizado, tá bom? Ok, obrigada a vocês. Mudou o tempo, como nós dissemos no começo do Noticidade Manhã, e a terça-feira amanheceu com chuva em algumas cidades. A gente vê imagens ao vivo, novamente, de Sorocaba, onde o tempo abriu um pouquinho mais, mas ainda continua fechado. Hoje, a máxima prevista é de 28 graus na cidade. Você vai ver agora como fica a previsão em outras cidades da nossa região. Itapetininga, mínima de 20, máxima de 27 graus. Salto de Pirapora registra a mesma mínima. Em Jundiaí, a máxima chega aos 30 graus, mínima de 19 em Boituva. E continua a greve de aproximadamente 400 funcionários públicos de Votorantim. No momento, grevistas protestam na frente do SAAI. Segundo o sindicato, o prefeito solicitou uma reunião com o representante e dos grevistas, mas a categoria negou o pedido. O sindicato afirma ainda que 70% dos coletores de lixo e 50% dos funcionários das ambulâncias estão parados. Colaboradores dos setores de obras e serviços públicos estão sem trabalhar. Entre as reivindicações está o aumento de salários de todos os setores. No último fim de semana, este foi o prazo que a Prefeitura de Sorocaba deu à população para reorganizar a coleta de lixo na cidade. Mas nesta segunda-feira, 10 dias depois do fim do contrato com a empresa que coletava o lixo, a situação ainda era bem complicada. No Jardim Estrela, moradores estavam indignados com a situação. Segundo eles, há 10 dias o bairro não recebe o serviço de coleta. No Jardim Gonçalves, os contêineres chegavam a transbordar de tanto detrito. Em bairros como Vila Hortência e Éden, a situação encontrada por nossa equipe também não foi diferente. Agora, por meio de nota, a Prefeitura de Sorocaba disse que, por conta do contrato emergencial, só vão ser colocados contêineres, por enquanto, na área comercial do centro. Nos bairros, a coleta vai continuar sendo realizada manualmente. Vamos ficar de olho.
7h28, a gente volta ao vivo falar com Pedro Leão, que tem as últimas informações da movimentação do trânsito na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Pedro. Fernando, vai chegando perto das 8 horas da manhã, que é o horário de pico. Aí o trânsito aqui realmente ele aumenta um pouco, mas sem grandes dificuldades para o motorista. Veja só aqui como é que está bem movimentado a Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions. Motoristas que seguem em direção a Castelinho e também ao centro de Sorocaba. E eu tenho um recado também para os motoristas e moradores da Vila Barão. A Urbis vai implantar a partir de hoje mão única de direção na rua Alício de Carvalho. A via passará a ter apenas um sentido de circulação da Avenida General Osório até a rua Isaltino Guanabara Rodrigues da Costa. O local vai estar sinalizado e terá o acompanhamento de agentes de trânsito. Fernando, essas foram as atualizações do trânsito. Legal, Pedro. 7h29. Nesse momento chove por aí, não, Pedro? Não, como eu tinha falado no primeiro bloco, já tinha parado de chover, mas a pista ainda estava molhada. Olha só, a pista já está seca, já secou aqui o asfalto e nesse momento não chove. O tempo parece, mesmo nublado, parece que está firme. Ok, mas hoje os motoristas e pedestres devem ficar bem atentos aí e andar com a sombrinha debaixo do braço, porque a previsão aí, Pedro, é de mais chuva. Obrigado pelas informações, viu? Obrigado, Fernando. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!